Mateus capítulo 5, a partir do verso 43 ao 48 é o nosso texto dessa noite. Os irmãos encontraram? Amém? Meus irmãos, uma professora do ensino fundamental passou o dia inteiro ensinando aos seus alunos da segunda série sobre a importância dos ímãs, aquele elemento que pega outras coisas, e o que é que eles fazem. No dia seguinte, ela passou então um teste por escrito a essas crianças, com a seguinte pergunta: eu tenho 3 letras, eu pego as coisas, o que é que eu sou? A professora então se divertiu muito com as respostas, porque metade dos alunos escreveram mãe e não ímãs. Um estudioso descreve que embora as mães peguem coisas, elas são mais do que ímãs que recolhem roupas, brinquedos ou louça suja pela casa. Uma boa mãe, ela dá acolhimento à sua família, ela produz um ambiente de acolhimento e de transformação no seu lar, porque uma mãe está presente na vida dos seus familiares quando estes também precisam de um abraço amigo, de um ombro amigo, de palavras de conforto. A vocação materna, meus irmãos, na verdade, deve refletir o amor de Jesus. O nosso Senhor, assim como fazem normalmente as mães, nos oferece amor incondicional. E para uma mãe temente a Deus, uma mãe cristã, a maior alegria de sua vocação é dar aos seus filhos o conhecimento acerca de Jesus Cristo, a fim de que eles cresçam no caminho do Senhor e dessa forma possam também amar a Deus e também aos outros. Afinal, foi o próprio Jesus Cristo quem disse que os seus seguidores devem amar uns aos outros. E sejamos sinceros, é fácil amar a nossa mãe, que cuida tão bem de nós, não é? No entanto, o amor se torna um desafio quando se trata de amarmos aquele que consideramos o nosso adversário. Amar quem nos magoa não é simples. Orar por aqueles que nos fizeram mal é doloroso. Você concorda comigo? Mas é justamente isso que o nosso Senhor vai nos ensinar neste trecho do Sermão da Montanha. Para começarmos então a nossa exposição, eu convido você a olhar para o verso de número 44 e acompanhar a leitura. Mateus capítulo 5, verso 44, a palavra de Deus inspirada, inerrante, digna de sua atenção, diz o seguinte: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, o salmista disse que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e que ela é luz para o nosso caminho. Que assim seja nesta noite, ó Deus. Usa-me para a glória de teu santo nome, para a edificação da tua igreja e para a salvação dos pecadores. Dai-nos entendimento, abre o nosso intelecto, abre o nosso coração e que possamos ter concentração neste momento para entendermos a tua palavra. É no nome de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor, que oramos. Amém e amém. Neste trecho do Sermão do Monte, o nosso bendito Salvador tem a nos ensinar a respeito do amor. A título de contextualização, para de repente você que perdeu alguns outros sermões passados, nós vimos que boa parte do Sermão do Monte, após as bem-aventuranças pronunciadas por Jesus Cristo, vai girar em torno de uma verdade que o próprio Senhor descreveu no verso de número 20 desse mesmo capítulo. Ali Jesus disse: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus,
jamais entrarão no reino dos céus. Levando isso em consideração, queridos, o amor ao próximo precisa ser algo presente constantemente na vida do povo de Deus. Pois se amarmos ao nosso próximo, ou melhor, se não amarmos o nosso próximo, como podemos afirmar que amamos a Deus? O apóstolo João vai dizer que se dissemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, o nosso próximo, somos mentirosos. Se é Deus quem comunica o seu atributo do amor para nós, logo vamos nos dedicar a amar uns aos outros. Porque o nosso amor, irmãos, precisa ser evidente. Eu vou repetir, porque esse é o resumo do nosso sermão, a título de você tomar nota para internalizar. O nosso amor precisa ser evidente. Foi o próprio Jesus Cristo quem resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos, lembram? Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ame o próximo como a você mesmo. Pois a expressão do nosso amor para com o próximo deve ser reflexo do amor que de fato professamos pelo nosso Deus. Como então podemos ver o desenvolvimento dessa verdade por meio do texto? Em primeiro lugar, por meio da ordenança do amor. Entendamos a ordenança do amor, verso 43. Acompanhe comigo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Como já é comum no Sermão do Monte, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo introduz um novo assunto por meio da fórmula que nós já estamos acostumados. Vocês ouviram o que foi dito. Mais uma vez, Jesus chama a atenção para o que havia sido ensinado pelos mestres de Israel a respeito da lei de Deus. O tema aqui em questão vai girar em torno do amor ao próximo e do ódio ao inimigo. Contudo, o que vemos aqui, como nós estamos vendo nas outras pregações, é que aqui também se concentra uma distorção do Antigo Testamento. Em nenhum lugar do Antigo Testamento nós podemos ver esse mandamento: odeie o seu inimigo. Mesmo que vasculhemos todo o texto, jamais encontraremos essa ordem. Isso foi uma invenção dos mestres de Israel, baseando-se em uma suposição equivocada. A verdade é que a lei manda amar o próximo. Inclusive, nós já vimos que Jesus resume os 10 mandamentos dessa forma: ame o próximo como a si mesmo. Mas para os escribas e fariseus, se a lei ordenava amar o próximo, por exclusão, eles deveriam então odiar aqueles que não eram considerados próximos. Isso é uma verdadeira deturpação do Antigo Testamento. Foi com essa ideia que o povo de Israel então passou a odiar os que não eram israelitas. Para eles, o próximo era apenas aquele de sua própria nação e de sua própria religião. Todos os outros, estrangeiros, forasteiros, pagãos, eram considerados inimigos e por isso dignos de desprezo. Eram chamados até mesmo de cães e tratados com desdém. Sim, esse era o ensinamento dos escribas e fariseus. O judeu só pode amar judeu, pois só este seria o seu próximo. É por isso que vamos ver em muitos locais do Novo Testamento os judeus tratando os gentios de forma terrível. É esse também um dos motivos que os judeus tratam os samaritanos de forma rude. E como toda ação requer uma reação, as demais nações também passaram a odiar os judeus de igual
ódio. Esse ensinamento era tão comum que, como nos lembra um pastor chamado Martin Lloyd Jones, havia muitos entre os mais zelosos dos escribas e fariseus que ensinavam que os judeus estariam honrando a Deus se desprezassem todos aqueles que não fossem judeus. Julgavam que tinham o dever de odiar aqueles que consideravam inimigos, o que é estranho, pois não há qualquer menção disso no Antigo Testamento. Pelo contrário, como eu já disse, o Antigo Testamento ordenava amar o próximo. Êxodo capítulo 23, versos 4 e 5, que diz: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que você odeia, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Isso é amor aos inimigos. Mas além dessa pressuposição equivocada de que a lei mandava amar o próximo e por exclusão odiar os inimigos, da onde eles tiraram mais base para que odiassem de fato aqueles que não eram próximos? Talvez pensassem em quando Deus ordenou que o povo de Israel conquistasse a terra prometida. Ao invadirem Canaã, tomarem posse de Canaã, Deus mandou com que os israelitas expulsassem daquela terra todas as nações que ali habitavam. E não somente isso, mas também exterminar todos os cananeus. Ou quem sabe, eles também tinham em mente os chamados salmos imprecatórios, onde nós vemos o salmista clamando a Deus pela derrota dos seus inimigos. Contudo, eles não consideravam que essas passagens têm por objetivo mostrar o caráter de Deus em seu juízo e não expressam um ódio por pessoas, por indivíduos específicos. Um teólogo nos ajuda explicando que ao escrever um salmo, o salmista não estava escrevendo sobre si mesmo, e sim sobre a igreja. Esses salmos, os chamados salmos imprecatórios, têm por objetivo mostrar a glória de Deus. E ao se referir a essas coisas, estariam sendo praticadas não contra os salmistas. Na realidade, estavam sendo praticadas contra o povo de Deus. Era isso que impulsionava o salmista, a honra e a glória de Deus. Para sermos então mais claros, tanto os salmos imprecatórios quanto as passagens que falam a respeito de guerra dizem respeito ao caráter judicial de Deus. Deus é justo. Isso não significa que Ele não ame a sua criação. Sim, Ele ama, até tolera a sua criação. Ele tem paciência para com ela, mas Ele também é justo. E sendo justo, condenará eternamente os pecadores que rejeitam a sua obra salvadora revelada em Cristo Jesus. Por isso podemos afirmar que tanto os salmos imprecatórios quanto as passagens de guerra falam desse caráter judicial de Deus. E em determinados momentos, a igreja do Antigo Testamento, os israelitas, foi agente do Senhor para que a sua justiça e o seu juízo fossem executados na terra. Mas o que se destaca em tudo isso é o amor do Senhor até mesmo por seus inimigos, dando-lhes tempo para que estes conheçam Ele e se voltem a Ele em arrependimento. Veja, por exemplo, o caso de Nínive. Apesar das atrocidades cometidas pelo Império Assírio, Deus ainda foi gracioso com essa nação, decidindo abençoá-los e perdoá-los. Um caso como o de Nínive deveria fazer então com que essa teologia equivocada dos mestres de Israel jamais tivesse existido. O nosso Senhor então, em defesa à honra de Deus e apresentando a verdadeira ética do reino dos céus,
desmonta os falsos ensinamentos trazidos pelos líderes religiosos de seu tempo. E ele continua no verso 44: eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O Deus encarnado sempre afirma com convicção: eu, porém, lhes digo. Jamais, irmãos, podemos deixar essa expressão passar despercebida, pois ela revela a autoridade divina do nosso Mestre e Salvador. Jesus não precisa recorrer à fórmula que era utilizada pelos profetas do Antigo Testamento, quando anunciavam a palavra de Deus, dizendo: assim diz o Senhor, porque Jesus é o próprio Senhor, e o legislador da lei, o próprio Cristo, então afirma com convicção: eu, porém, lhes digo. Talvez você esteja utilizando uma Bíblia aí em suas mãos, uma tradução da Bíblia, que traga alguns acréscimos à palavra de Jesus aqui. É o caso da Almeida Revista e Corrigida. Nesse texto, talvez é o que você tem aí em mãos, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Alguém aí tem essa versão? Levanta a mão aí para eu ver. Então, é interessante a gente explicar o porquê. A questão está relacionada ao uso de alguns manuscritos, que têm como base a tradução para as nossas Bíblias. Há diversos manuscritos do Novo Testamento, e alguns deles apresentam algumas variações textuais. No entanto, essas variações textuais não comprometem a doutrina bíblica e a ideia central do texto. Porque pense bem, amar os inimigos já pressupõe todas estas ações que nós temos presentes nessas Bíblias, como bendizer os que nos maldizem e fazer o bem aos que nos odeiam. É possível que algum escriba, ao copiar esse texto, tenha incluído informações adicionais, a fim de tornar o ensinamento ainda mais claro. É por isso que não há prejuízo doutrinário. Ambas as traduções ensinam o mesmo princípio: o amor ao próximo, incluindo os nossos inimigos. Entendido isso? Voltando agora então ao ensinamento de Jesus, vemos que ele corrige o erro teológico e moral desses ensinadores ou desses professores de seu tempo. O amor que o verdadeiro crente deve demonstrar não pode ser direcionado apenas àqueles a quem nós consideramos o nosso próximo, mas deve alcançar a todos, inclusive todos devem ser considerados próximos. Certa vez, um intérprete da lei perguntou ao nosso Senhor Jesus Cristo: quem é o nosso próximo? Em resposta, Jesus contou a impactante parábola do bom samaritano, lembram? Ali naquela parábola, nós vemos que um homem foi deixado à beira de uma estrada porque assaltantes pegaram ele de surpresa e deixaram ele ali quase morto. Então, quem o ajuda é um samaritano, alguém que culturalmente era tido como inimigo dos judeus. Aquele samaritano então cuidou do homem, limpou suas feridas, pagou as suas despesas até que ele se recuperasse. Ele escolheu amar aqueles que aos olhos da sociedade era o seu oponente. Jesus então pergunta àquele mestre da lei, intérprete da lei, quem era o próximo desse homem ferido. Ele teve que responder que foi o samaritano, e Jesus concluiu dizendo: vá e faça o mesmo. Portanto, o nosso próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho, é todo ser humano. Se alguém está necessitado, precisando de ajuda, devemos escolher amá-lo, mesmo que consideremos esse o nosso adversário.
Porque amar, meus irmãos, é mais do que sentimentalismo. Amar vai além das emoções. Amar, nesse caso, é uma ação, é uma atitude em favor do próximo. Como cristãos, devemos decidir amar, devemos escolher amar. Mais adiante, Jesus vai falar sobre isso. É fácil amar aqueles que nos amam, e quanto amar a quem não nos ama? E pior, amar aquele que nos odeia. Parece difícil, não é? E de fato é, mas é mandamento do Senhor, é ordenança. Amar o próximo não é uma opção entre tantas para o cristão, é a única opção. O grande problema é que não levamos muitas vezes esse ensinamento de Jesus Cristo a sério. Quando alguém nos ataca, reagimos de forma defensiva, em retaliação e até mesmo discussões. Amar essa pessoa? Nem pensar. Amar quem me feriu? De jeito nenhum. Isso me faz lembrar um acontecimento real que se passou nos Estados Unidos na década, ou melhor, no início dos anos 2000. Um homem chamado Gary Ridgway foi preso, acusado de vários assassinatos. Em sua condenação, ele foi acusado de matar 49 mulheres, em sua maioria adolescentes. Conhecido então como o maior serial killer da história dos Estados Unidos. E o seu apelido ficou conhecido como o assassino de Green River. Durante o julgamento, vários familiares das vítimas estiveram presentes, com palavras duras, com palavras pesadas contra aquele assassino. E é claro, ele havia retirado dessas pessoas outras tantas que eram amadas, filhas, esposa, pessoas queridas. Uma parente de uma das mulheres assassinadas disse o seguinte: ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte sofrida, demorada e cruel. Outro, olhando nos olhos do assassino, disse: eu espero que ele apodreça no inferno. Até que um senhor, barbudo, se levantou, foi até o microfone e disse as seguintes palavras: Senhor Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Naquele momento, o assassino em série pôs-se a chorar, porque, meus irmãos, quando o amor de Deus exercido por nós fica evidente, até mesmo o pior de todos os homens pode ser constrangido. Aquele senhor escolheu amar o assassino que havia tirado dele, alguém que ele tanto amava, mas ainda assim decidiu amar o seu inimigo ao ponto de perdoá-lo. Meus amados irmãos, devemos também agir desse modo para com o nosso próximo, mesmo que ele tenha nos ferido. Perceba, o mandamento diz respeito a amar, não necessariamente a gostar. Gostar está relacionado a sentimentos. Amar, como já dissemos, é uma escolha, é uma decisão. Amar é tratar com bondade aqueles por quem não temos simpatia. É servir pessoas que sabemos que não gostam de nós. É sobre isso também que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 20, citando um provérbio: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Perceba, ele continua sendo inimigo, mas você o tratou com amor, porque essa é a lógica do reino de Deus.
Se alguém o atingir em uma face, ofereça a outra. Se você for odiado, ame. Se você for perseguido, ore. É assim que devemos agir, irmãos. Independentemente de quem seja, devemos demonstrar amor. Afinal, não pertencemos a esse mundo. Somos de Deus. Somos cidadãos dos céus. E como tais, o nosso amor precisa ser evidente. Como ainda podemos observar essa verdade por meio do texto? Em segundo lugar, entendendo a finalidade do amor. Jesus já nos deu a ordem que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A pergunta que fazemos é: por que Ele nos deu esse mandamento? Qual é a finalidade ou o motivo desse mandamento? Ele responde no verso 45, acompanhe o texto. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A nossa maior motivação, então, queridos, é o próprio Deus. Se fomos salvos por Jesus, então fomos feitos filhos. Portanto, o amor que devemos demonstrar ao próximo é um reflexo da filiação que recebemos do próprio Deus. É assim que os filhos de Deus se relacionam no mundo, amando. E meus irmãos, uma das formas mais claras de demonstrarmos que de fato fomos salvos, redimidos, justificados por Jesus Cristo, é o modo como vivemos, que é totalmente diferente do padrão deste mundo. O mundo perdido em seus pecados e espiritualmente distante de Deus, não vive o mesmo padrão. Ainda que fale sobre amor, faz isso de forma distorcida. O mundo até ama, mas até o momento em que concordamos com ele. Se discordamos do mundo, se dissermos que pertencemos a Jesus, se falarmos que Jesus é o nosso Rei, automaticamente, porque o mundo jaz no maligno, ele passará a nos odiar. E qual deve ser a nossa reação? Odiar de volta? Não. Continuar amando. É assim que demonstramos que somos filhos de Deus. A verdade é que Deus continua amando este mundo. Esse é o próprio ensinamento de Jesus. O amor de Deus por sua criação é visível no modo como Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, o modo como Ele faz a chuva cair sobre bons e maus. Veja, Deus não faz o sol nascer apenas sobre crentes, mas também sobre descrentes. A chuva não cai apenas na terra do agricultor que ama a Deus, mas cai também na terra daquele que blasfema contra Deus. Isso é prova do amor divino por toda a humanidade. Isso é interessante porque Jesus não aponta simplesmente para o sol ou para a chuva. O sol não nasce por si mesmo e a chuva não cai por vontade própria. É o nosso Deus quem faz nascer o sol. É o nosso Deus, como disse Jesus, quem faz descer a chuva. Ele é totalmente ativo nessa ação de abençoar a sua criação. Ele não simplesmente automatizou a natureza, mas ele tem participação direta nessas bênçãos. Como disse o teólogo William Hendrickson, a maneira como Jesus diz isso faz com que olhemos para além da ação, para aquele que a faz e também para o fato, para a razão que o produz, ou seja, o amor do Pai pela humanidade. No entanto, irmãos, não podemos confundir o que chamamos de graça comum com graça salvadora. Deus derrama sua graça comum sobre toda a humanidade.
É por isso que tanto crentes quanto descrentes podem viver uma vida tranquila e desfrutar de coisas boas. Mas essa demonstração da graça comum não significa que toda a humanidade será salva. Se afirmarmos isso, cairemos em uma heresia chamada universalismo, que diz justamente a esse respeito que toda a humanidade no último dia será salva. Mas esse não é o ensinamento da Bíblia. Para que uma pessoa seja salva, é necessário que Deus derrame a sua graça salvadora. É por meio dessa graça salvadora que os olhos da fé do pecador são abertos. Ele então passa a enxergar a sua condição de miserabilidade, o seu próprio pecado, e passa a enxergar também a significância do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim, mesmo assim, apesar de toda a rebeldia da humanidade, toda a ingratidão dos homens, Deus continua, dia após dia, abençoando a sua criação, sustentando essa criação para a glória de seu nome. E é justamente por isso que nós devemos também amar o próximo, como reflexo do amor divino por todas as suas criaturas. É por isso que Jesus continua no verso 46 dizendo: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? A verdade é que amar aqueles que nos querem bem é fácil, é comum, mas há uma recompensa nisso? A resposta é não. Amar quem nos ama é normal. E perceba, mesmo após a queda, o ser humano ainda é capaz de amar. Os ímpios, aqui descritos por Jesus Cristo, também amam aqueles que amam eles. Para ilustrar essa verdade, Jesus se utiliza de dois exemplos odiados por Israel. O primeiro, os cobradores de impostos, descritos aqui como publicanos. Os judeus odiavam eles, porque além de cobrarem impostos abusivos, também estavam a serviço de Roma. O segundo grupo, os gentios, aqueles que não eram judeus, considerados impuros e chamados, como já adiantei no começo desse sermão, de forma pejorativa, de cães pelos líderes religiosos. O que Jesus está mostrando é que mesmo as pessoas que vivem sem considerar Deus, mesmo as pessoas que vivem sem considerar a palavra de Deus, sabem amar. A questão é, se os ímpios amam aqueles que amam eles, qual é a diferença então entre eles e nós? A resposta é simples. Se procedemos da mesma forma, não há diferença alguma. Não há diferença nenhuma. Então, a graça de Deus ensina o cristão a amar diferente. O ímpio ama porque é amado. Logo, ele ama o amor que ele recebe. É um amor egoísta, baseado no afeto do outro. O cristão não é assim. O cristão, pela graça de Deus que o capacita, ama de forma incondicional. Um amor que não espera nada em troca, mas que se ocupa de verdade, com sinceridade, no bem-estar do outro. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo também aos Filipenses, quando disse: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esse é o amor que reflete o amor de Deus por nós. E como fazemos isso, queridos? É necessário exercitar
o olhar. Para enxergar o ser humano como alguém que se deve ser amado, precisamos enxergá-lo por inteiro, olhando para dentro, para o seu íntimo. Para amarmos o próximo, temos que ir além da aparência. Precisamos ver o que de fato torna o ser humano odiável. O que o torna então odiável, difícil de amar, é o seu pecado, a sua condição de miserabilidade, a sua carência de Deus. Se pararmos de focar simplesmente nas ações externas dos homens e começarmos a enxergar que todo ser humano é alguém depravado e totalmente carente de Deus, nosso olhar muda. Por trás daquilo que nos incomoda e nos ofende, e falando aqui a respeito de ímpios, existe alguém que está aprisionado pelo pecado e enlaçado pelas correntes de Satanás. E quando compreendemos essa questão, começamos a ver essa pessoa como ela realmente é: alguém desesperadamente necessitada de Deus. Ao entender isso, passamos a orar por ela, pedindo ao Senhor que abra os seus olhos espirituais para que enxergue Cristo Jesus. Passamos a nos esforçar para que essa alma seja alcançada pela salvação, por meio da pregação, por meio da oração, por meio do nosso estilo de vida que reflete o amor divino, debaixo da dependência de Deus, para que essa pessoa um dia enxergue de fato a sua obra salvadora. E assim como um dia também fomos salvos, ela também seja. A grande verdade, irmãos, é que também já estivemos do outro lado, perdidos, incapazes de amar, condenados, e foi então que Deus, em seu amor soberano, nos resgatou. Quando juntamos tudo isso, parece que fica um pouquinho mais fácil de amar o próximo. Afinal, mesmo em nossa condição de pecado, Deus nos amou com um amor salvador. E da mesma forma, Ele pode transformar esse outro pecador e transformá-lo num verdadeiro adorador para a glória de Deus. Como alguém já disse, se em nossos corações soubermos o que significa essa compaixão pelos homens perdidos, pecaminosos, que estão perecendo, então seremos capazes de agir conforme Deus nos mandou que fizéssemos. Se é assim com os crentes, quanto mais com os nossos irmãos na fé. Não podemos ter rivalidade dentro da igreja de Deus. Nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, amar uns aos outros. Nós somos membros de uma mesma família. Família essa que foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. O muro de inimizade foi quebrado e agora nós pertencemos a um único povo, o povo de Deus, o povo do reino, e devemos então ser reconhecidos como pessoas que amam uns aos outros. Essa é a vida da igreja do Senhor, uma igreja que ama. Se queremos ser uma igreja saudável, comecemos por aí, amando com sinceridade os nossos irmãos. Porque a verdade, queridos, é que o Senhor nos amou quando estávamos em condição de desespero, de condenação. Antes todos nós éramos inimigos de Deus. E o que Jesus nos ensina aqui é o que Ele veio praticar. Deus amou tanto os seus inimigos, a nós, pecadores, que mesmo sendo ofendido pelo nosso pecado, entregou Jesus Cristo como resgate por nós. Se havia um preço que deveria ser pago, aquele que nos amou pagou sem hesitar.
Mesmo sem jamais ter cometido um único pecado, Jesus morreu como se ele mesmo fosse um pecador, para que os pecadores pudessem ser salvos. É por causa disso que Deus não nos chama mais de inimigos, mas sim de amigos. Ele nos chama de filhos por meio de Jesus Cristo. Essa é a graça salvadora que já desfrutamos, meus irmãos. Mas preciso também fazer um alerta. Talvez a sua vida esteja tranquila e você nunca tenha se entregado de fato a Jesus. Deus continua te abençoando, o sol continua nascendo, a chuva continua caindo, você continua tendo sustento, você continua tendo saúde e alegria. No entanto, se você não se arrepender dos seus pecados e não se entregar verdadeiramente a Cristo, você está caminhando para a perdição eterna. O que te espera, se assim continuar procedendo, é o inferno. Apesar de Deus amar sim a sua criação, como vimos, Ele é justo. E se você viveu sem levá-lo em conta, desprezando o sacrifício que foi feito para a salvação, o destino final não pode ser outro, a não ser a condenação. E todas as bênçãos que você recebeu nessa vida, todas as dádivas que Deus derramou sobre você, sustentando você como prova do amor dele, no último dia só servirão como mais peso para o juízo, porque tendo recebido dádivas, bênçãos da mão do teu Criador, você não glorificou como tal, você não se rendeu ao seu Salvador, e você não levou em consideração a obra que ele fez na cruz do Calvário. O fim é o inferno. Por isso, em amor, permita-me clamar: arrependa-se dos seus pecados, e antes que seja tarde demais, se entregue ao teu Salvador. Posso ouvir um amém, irmãos? Estamos estudando que o nosso amor precisa ser evidente. Nós já entendemos isso por meio da ordenança do amor, em segundo lugar, por meio da finalidade do amor, e em terceiro e último lugar, para concluirmos, o padrão do amor. No verso 48, o último verso do nosso sermão, Jesus conclui dizendo: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esta conclusão nos lembra ensinamentos do Antigo Testamento. As palavras de Jesus nos fazem lembrar de Levítico capítulo 19, verso 2, que o Senhor disse: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E também Deuteronômio capítulo 18, verso 13, que diz: sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. A pergunta que devemos fazer é: estaria Jesus ensinando que alguém nessa vida pode alcançar a impecabilidade? Ou que podemos ser perfeitos como Deus é? A resposta é não. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo mesmo ensina que devemos ainda confessar os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas. Portanto, Jesus não espera que os seus seguidores alcancem um nível de santidade ao ponto de jamais pecarem nessa vida, mas mesmo sabendo que não conseguiremos atingir a perfeição plena, Jesus nos ensina a buscá-la. Ele apresenta um padrão elevado, é verdade, mas que devemos nos alcançar, ou melhor, nos esforçar para alcançar. Isso não pode ser diferente, porque o cristão, irmãos, é alguém que vive em constante luta para obedecer a Deus. É a famosa batalha da carne versus o espírito. E essa é a diferença entre o cristão e o não cristão.
O não cristão vive normalmente sem considerar a Bíblia, sem se importar em obedecer a Deus, sem valorizar a pregação, o culto público, a vida piedosa e devocional. Já o cristão observa tudo isso e busca pelo desejo de conhecer mais a Deus. Ele ama a Deus, ele combate o pecado, ele quer obedecer ao Senhor, ele ama o culto público, ele valoriza a palavra de Deus e busca viver de maneira que agrade ao Senhor. O cristão, então, segue essa perfeição, a dependência do Espírito, embora jamais consiga alcançá-la nessa vida, pois ainda cai, erra, levanta outra vez e recomeça. O que Jesus está ensinando é que devemos ter, de fato, essa busca por um padrão mais alto. Porque, como alguém já disse, Jesus está dizendo ao povo daqueles dias, bem como nós a hoje, que eles e nós não podemos ficar satisfeitos com meia obediência à lei do amor. Porque para o cristão é assim, ou é tudo, ou é nada. Ou é obedecer, ou não obedecer. E como cristãos, precisamos nos dedicar à obediência, e especialmente dentro do contexto, a lei do amor. Se somos filhos de Deus, como lemos no verso 45, devemos demonstrar isso imitando o Pai que ama a humanidade. Tal Pai, tal Filho. O padrão de Deus é alto. Esse é o padrão de Deus, irmãos. É o próprio amor de Deus. Mas precisamos confessar que muitas vezes não agimos assim em relação às outras pessoas. Quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende com palavras duras, quase sempre a nossa primeira reação é revidar, não é? Queremos então ofender de volta. Se pisaram no meu calo, eu também vou pisar de volta. Tendemos a responder à altura, mas agindo assim, estamos apenas nos colocando no mesmo nível daquela outra pessoa, que talvez nem conheça a Deus. O nosso padrão não é esse, irmãos. O nosso padrão não é o que o outro fez para nós. O nosso padrão é o que Deus fez por nós. Se retribuímos com a mesma moeda, estamos apenas seguindo um padrão muito baixo. E como já disse Bruno Henrique do Flamengo, estamos em outro patamar. E é isso mesmo, irmãos. Nossa reação deve ser moldada não pelas atitudes dos descrentes, mas sim pelo padrão de Deus. Se alguém fala mal de nós, a nossa resposta deve ser com palavras bondosas, amorosas e cheias de graça. Se alguém nos odeia, a nossa reação não deve ser retribuir com ódio, entrando numa guerra sem fim. Não, lembremos-nos do padrão. Ele é altíssimo e elevado. Por isso, vamos fazer o bem àquele que nos odeia. Se alguém agir contra nós, não pagaremos com o mesmo comportamento. Pelo contrário, responderemos com atitudes cheias de bondade. Se formos maltratados e perseguidos, nossa reação deve ser colocar joelho no chão e orar para que essas pessoas tenham seus olhos espirituais abertos e vejam também a obra de Cristo e dessa forma se convertam. E olhamos para essas pessoas a fim de enxergá-las como almas necessitadas de Deus. E ao perceber a terrível condenação que aguarda elas, o nosso coração deve se encher de compaixão. E assim, movidos por esse amor compassivo, vamos clamar a Deus pela salvação delas. Foi esse o olhar de Jesus quando estava na cruz e orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi o mesmo olhar também de Estevão, quando apedrejado até a morte. Morrendo ali, o primeiro mártir disse a Deus:
Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Afinal, irmãos, a marca da perfeição cristã não está na beleza ou no comportamento do objeto amado. O cristão não pode depender de ser amado para amar de volta. O amor que demonstramos ao outro nasce do entendimento de que outrora também éramos inimigos de Deus, miseráveis pecadores condenados, e o Pai nos amou primeiro. É fácil amar aqueles que nos amam, não é? É fácil amar as nossas mães, que cuidou ou cuida tão bem da gente. Mas e amar os rebeldes? Amar os injustos? Amar os transgressores? Amar os pecadores? Foi exatamente isso que Deus fez. Nós nos encaixamos em todos esses adjetivos. Ainda assim, Deus olhou para nós com um olhar extremamente compassivo, cheio de graça. Ele estendeu as suas mãos a um povo rebelde, e no ato de estender as suas mãos para nos resgatar, essas mãos foram cravadas na cruz do Calvário. Deus amou os seus inimigos, que éramos nós, e esse amor incondicional foi tão profundo que Ele tomou sobre si os pecados cometidos por aqueles que rejeitavam a Ele. O salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo, que jamais pecou, recebeu esse salário no nosso lugar. É por isso que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, cristão, você foi alvo do amor de Deus. Você, povo do Senhor, agora é chamado de filho. Nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, encontramos reconciliação. Ah, meu Deus, obrigado por nos chamar de amigos, por causa de Cristo Jesus, nosso bendito Salvador. Abaixe a sua cabeça e ore nesse momento, respondendo aquilo que você acabou de ouvir.